Filemon, ame mais. Eu conheço os teus testemunhos. Então, por favor, receba com carinho a quem eu te envio. Essas seriam provavelmente as palavras que Paulo diria a Filemon em sua carta se ele não fosse totalmente transformado pelo amor de Cristo. Então vamos ver hoje, na nossa Noite da Esperança, como que a fé e o amor se relacionam nessa carta de Filemon maravilhosa que Paulo escreve com tanto amor e carinho e apreço ao seu irmão amado. Graça e paz, amada igreja, que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Amados, a mensagem de hoje, da nossa Noite da Esperança, essa reflexão está baseada na carta a Filemon, no capítulo único que nós temos, que é esse texto, do versículo 4 ao 7. Então fechemos os nossos olhos e vamos orar para essa reflexão direta, dura e cirúrgica ao que Deus quer falar conosco. Fechemos os nossos olhos. Deus, obrigado, Pai, por essa Noite da Esperança, obrigado pelas nossas vidas que estão aqui, Senhor. Pai, que o Senhor esteja nos dando direcionamento ao ouvir da Tua Palavra, direcionamento a sermos transformados por tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós, essas ferramentas, esse Espírito que está dentro de nós, que também nos diz o que devemos fazer. Pai, que nós possamos ouvir cada vez mais a Sua voz e sermos transformados cada vez mais para a honra e glória do Seu nome. Obrigado por cada um que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. A palavra de Deus diz assim: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Amados, o interessante de quando nós olhamos essa carta de Paulo a Filemon, e quando nós falamos com relação a fortalecendo a fé e o amor, e como isso é na nossa vida, quando nós olhamos esse primeiro bloco aqui, do versículo 4 ao 7, de Paulo chegando a Filemon e falando sobre as benfeituras dele, né, sobre as bem-aventuranças que ele tem feito, ou seja, pregado sobre o Evangelho, falado sobre o amor, se relacionado com os irmãos e com a comunhão que ele tem tido, essa fé que ele tem ouvido de Filemon. Paulo abraça Filemon, se relaciona com Filemon e acolhe Filemon nesse primeiro momento. Só que o interessante é que depois, quando Paulo vem interceder pela vida de Filemon, falando sobre Onésimo e a relação de Filemon com Onésimo, é muito interessante de como Paulo exorta Filemon em amor e o direciona a viver esse amor em plenitude. Isso que nós ouvimos no começo, quando tivemos a abertura do vídeo, como eu disse, seria a frase direta de Paulo dizendo a Filemon: poxa, ame, sabe, eu tô falando para você amar, eu tô mandando de volta quem você mandou embora, quem não deu certo tá aí por perto, mas eu creio que Deus está te mandando de volta. Então vocês ficaram separados, mas agora ele vai voltar, e vai voltar em amor como irmão, não como mais escravo, em relação ao Onésimo. Isso seria como Paulo falaria direto e reto. Mas quando a gente encontra essa relação de fé e amor, e a forma como Paulo exorta e também direciona e acolhe Filemon, é transformadora e mostra a nossa relação de como a nossa fé e os nossos fundamentos não devem desviar a nossa forma de viver e de exortar, porque também exortamos tudo em amor. O que eu quero falar com isso? A nossa forma de sermos cristãos, maduros em fé, não deve deixar de lado a forma como nós devemos recomendar aos nossos irmãos e direcioná-los eles em fé. Porque imagina, se nós apenas exortássemos os nossos irmãos, se apenas corrigíssemos, e isso porque corrigir é em amor, é em fé, mas se nada fosse feito pensado em amor. Por exemplo, eu poderia dizer para cada um de vocês: irmãos, vamos lá, meu Deus do céu, vocês não estão fazendo nada?
Que isso? Pregue o evangelho? Vamos levantar aí? Vamos sair para pregar o evangelho? Isso poderia ser uma forma de se falar. Mas quando nós estamos em amor, porque essa frase, até nessa turbulência que há em crise, tem um direcionamento para pregar o evangelho, então para pregar o amor. Mas quando nós estamos em amor, ou seja, eu tenho compreensão da fé, que é pregar o evangelho, mas eu exorto em amor, eu falo em amor, eu me relaciono em amor. É exatamente sobre isso o que nós conseguimos olhar superficialmente, porque dá para nos aprofundarmos cada vez mais nessa carta de Filemão, mas de uma forma que nos acolhe nessa noite da esperança, é entender que a nossa fé e aquilo que nós cremos não deve sobrepor a maneira como nós falamos, porque fé e amor se relacionam, são únicas coisas, é uma única coisa. Então eu falo em amor, eu falo em fé. Se eu falo de Cristo, eu falo em amor, porque Cristo é amor. Eu não posso fazer com que a minha ignorância, ou a minha rigidez, ou algo que eu acho que é minha tradição ou minha doutrina, fira os corações das pessoas. Isso não pode ferir as pessoas. Então, nós devemos ter essa compreensão de que fé e amor andam lado a lado. Uma se relaciona com a outra. Elas são irmãs, elas são em Cristo, porque Deus é amor e fé é onde nós temos em Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero ler essa carta e mostrar para os irmãos como é essa relação que Paulo tem ao conversar com Filemão sobre o seu filho em coração, em amor, que é Onésimo. Versículo 8 nos diz: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, ouça isso, Paulo reconhece a sua autoridade. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. É isso aqui. É fé e amor que andam lado a lado. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que você não se sinta, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo reconhece a sua autoridade sobre Filemão, reconhece o poder que ele tem e a forma como ele poderia falar, mas Paulo diz em amor e olha primeiro as qualidades de Filemão. Quando a gente se relaciona na nossa vida de hoje em dia, fortalecer a fé é também olhar para as pessoas com um olhar de carinho e amor, reconhecendo as qualidades dessa pessoa. Todos nós temos defeitos, isso é um fato, todos nós temos defeitos, nós temos falhas, somos pecadores, mas nós não podemos deixar com que a nossa busca pela santidade seja uma vontade de estar sobre o outro, de ser mais santo que o outro e acabar fazendo com que isso seja uma forma de menosprezar o outro. Isso não pode acontecer. E é essa relação que Paulo nos ensina. Onde antes, ao exortar na nossa vida, a corrigir alguém, a gente já chega no ponto direto falando sobre todos os defeitos que essa pessoa tem. Olha isso. Paulo chega se apresentando, como em toda a carta, mas falando sobre o que ele ouviu de Filemão, as coisas boas de Filemão, falando que ele fica feliz, contente, que ele ora por Filemão, que ele intercede por Filemão, que o seu coração fica alegre e que ele tem ouvido tudo isso dos testemunhos sobre a vida de Filemão. E depois, como eu tinha dito, Paulo reconhece a sua função, mas Paulo reconhece que acima sobre todas as coisas e a liberdade em Cristo de conhecimento que ele tem, em primeiro lugar,
é amar a Ele, ao irmão, amar ao outro. Nós temos um grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Então, é esse o contexto. Entender que o principal fundamento do Evangelho é sim sermos cristãos maduros, mas também é pregar o Evangelho em amor, é exortar em amor, é corrigir em amor, é direcionar em amor. Versículo 15 diz: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo Jesus. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Maravilhoso! O que nessa noite da esperança nós devemos ter em mente é que Cristo nos chama para viver uma fé madura, sermos fortalecidos em fé, crescermos em mente e compreender muito além daquilo que nós achamos que era. É viver uma fé madura compreendendo quem é Deus e o que Ele pode fazer. E caminhar para essa fé madura, trabalhando e vivendo, Senhor, eu creio e eu confesso isso, porque minha fé está amadurecendo, eu compreendo as Tuas Escrituras, eu compreendo o que o Senhor fala para mim. Então, Senhor, estou sendo fortalecido em fé, mas não deixe que essa crescente em fé, ser fortalecido em fé, essa busca pela santidade, de ser cada vez mais próximo de Ti, mais parecido com Jesus, faça com que eu olhe para os meus irmãos com inferioridade, porque é isso que é importante para nós. A relação que Paulo tem ao falar muito claro, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Que essa nossa relação do Evangelho, de uns com os outros, de olhar ao nosso irmão ao lado e olhar para nós mesmos, que seja um olhar em amor, que dentro da nossa casa a gente pare de olhar os defeitos e problemas como as principais coisas, mas que nós possamos olhar e exortar aos nossos irmãos, aos nossos filhos, a quem quer que seja, em amor. Falando, olha, eu sei que você tem dado duro, tem trabalhado, tem se esforçado, tem suado, mas é preciso que se concentre um pouquinho mais. É preciso trabalhar um pouquinho mais. É preciso descansar. Você tem trabalhado muito. Ao invés de chegar e falar, você não está tendo tempo para sua família e isso gerar um problema entre vocês, é falar assim, amor, eu compreendo que você tem trabalhado muito para sustentar nossa casa. Mas Deus vai suprir todas as coisas. Mas a gente precisa ter um tempo para nós. Para um tempo para viver essa comunhão, esse amor entre eu e você, ao invés de chegar e falar sobre um grande problema. Deus nos dá a sabedoria em Filemão de saber como nós devemos usar as nossas palavras. Então que nessa noite, nós, em Cristo, possamos aprender a usar aquilo que nós temos com maior habilidade, que é a nossa boca para falar, a nossa língua. Então que a nossa língua seja santa, para saber conversar, para saber exortar, para saber falar em amor,
corrigir em carinho. Que essa seja a nossa vida para todo sempre, de crescer cada vez mais em graça, em conhecimento, fortalecendo a nossa fé e não deixando de lado o principal ponto do Evangelho: amar uns aos outros. Amém? Que Deus os abençoe. Fechem seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite da esperança, obrigado por falar conosco. Pai, que essa mensagem seja transformadora para o nosso dia, para entender, Senhor Jesus, que o Senhor nos chama para sermos santos. Mas, Pai, que essa santidade não vire alguma soberba dentro de nós e olhar para os outros irmãos com inferioridade, Senhor. Mas, Deus, que nós possamos olhar em carinho, em amor, pedindo para cada um de nós e sabendo falar a cada um de nós como o Senhor falaria conosco em amor. Pai, que nós possamos também nos corrigir e que o amor seja a principal chave de todas as casas, Senhor Jesus, de toda a família, de todo relacionamento. Pai, que acima de sobre todas as coisas, de cargos, Senhor, de finanças, de qualquer outra coisa que seja, a forma como nós devemos nos relacionar seja principalmente em amor, Pai. Olhando uns aos outros, entendendo que cada um tem uma história, que cada um tem uma dor, que cada um tem um problema e que o amor é a principal chave para abrir todas as portas e todo o coração. Deus, que seja assim para todos sempre, compreendendo que o Senhor é o centro e é essa forma que nos relaciona, que nos costura uns aos outros, Senhor Jesus. Que é esse amor seja para todos sempre dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe a sua noite, que seja uma noite feliz e que, se não estiver sendo feliz, que em Cristo haja liberdade do choro, haja liberdade da tristeza. Nós estamos disponíveis sempre, então mande uma mensagem, escreva um comentário colocando o número, a gente entra em contato, que seja para estarmos em Cristo, chorando, rindo, felizes, tristes, pulando ou deitados, chorando. Meus amados, é isso que é ser igreja. Se não for isso, para quê? Para quê? Igreja é caminhar junto, é pregar o Evangelho, é caminhar um com o outro em todos os momentos da vida, pregando sobre Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, uma ótima noite, um ótimo descanso e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja inundando cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima noite. Deus os abençoe.